Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a leitura e estudo do livro O Espírito da Verdade, hoje alcançamos o capítulo 63. Ele diz moeda e moenda. Será que o capítulo de hoje quer nos ensinar? Moeda e moenda? Já faz alguma alusão? Já tem algum pensamento acerca disso? A melhor forma de entendermos é fazendo a leitura e a interpretação. Eu faço aqui, você faz aí, e juntos vamos fazer a leitura agora. Capítulo 63, moeda e moenda. Moeda é peça que representa dinheiro. Moenda é peça que moe alguma coisa. Moeda é força que valoriza. Moenda é força que transforma. Moeda é finança. Moenda é ação. Moeda é possibilidade. Moenda é suor. Moeda é recurso. Moenda é utensílio. Moeda apoia. A moenda depura. A moeda abandona. A moenda prepara. Moeda parada é promessa estanque. Moenda inerte é instrumento inútil. Moeda mal dirigida traz sofrimento. Moenda mal governada gera desastre. Movimente a moeda nas boas obras e melhorará sua vida. Acione a moenda no serviço e terá a mesa farta. A moeda é a moenda de seu caminho. Lance hoje a sua moeda na moenda do bem, praticando os seus ideais de trabalho e progresso, educação e caridade, e encontrará você amanhã preciosas colheitas de simpatia e cooperação, alegria e luz. Hilário Silva. Muito bem. Capítulo 63, moeda e moenda, faz alusão ao capítulo do Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 1, salvação dos ricos. Veja a importância desse tema da noite. Mais um capítulo, como todos os outros, de extrema importância, que a gente sempre vai aprendendo. E ele vai falar hoje, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aqui nos cabe falar um pouquinho, ele já deu bastante definição, que é moenda, é sinônimo de moinho, de moer, ele já deu lá no início do texto, mas é de grande importância a gente falar dessa definição, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que significa Mamon? Muitos são os significados, conforme a interpretação, e onde chega a ser considerado um Deus, ao mesmo tempo um pecado, mas a palavra Mamon é um termo do idioma aramaico, do idioma que Jesus falava, e como a gente sabe, o idioma aramaico, ele era muito pobre de vocabulário. Então, ou seja, uma palavra representava muitos significados, uma mesma palavra tinha muitos significados. Mas Mamon, no aramaico, no sentido principal, ele queria dizer riqueza, dinheiro, coisa de material, coisa de valor. E aqui, por que vem falar? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Antes de mais nada, ele vai falar do que? Da salvação dos ricos. Aí você vai me dizer assim, realmente, então, quem é rico é pecador. Não faça essa interpretação. Nem o Evangelho diz isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, que Jesus nos deixou, ele vai nos ensinar sobre o quê? Lembre-se sempre da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior exemplo que nós, humanos, devemos seguir como exemplo de moralidade? Essa foi a pergunta que Allan Kardec fez. O maior exemplo de moralidade que nós devemos seguir, Jesus. Essa é a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. E por que ele fala isso? Porque Jesus veio nos ensinar a moralidade. Nós temos que ser morais. E aí, nós temos, paralelo a nós, uma ferramenta chamada dinheiro. O dinheiro não deixa de ser um instrumento para nós.
Ele é necessário para mim, ele é necessário para você. Isso que eu estou falando é o óbvio. Todos nós dependemos do dinheiro para sobreviver enquanto encarnados. Todos nós dependemos do dinheiro para nos mantermos aqui, né, no planeta Terra. A questão é, como eu disse da moralidade, eu não posso fazer desse instrumento um Deus. É isso que o Evangelho vem me ensinar. Mas, infelizmente, nós vemos atualmente o quê? Que ele é colocado, em muitas das vezes, em paridade. Por isso, tantas distorções acerca da nossa vida. Porque nós perdemos o equilíbrio, eu perco o equilíbrio, eu acho que o dinheiro é o que rege, então eu me posiciono totalmente voltado para ele e esqueço esse lado espiritual, esqueço esse lado de Deus, esqueço essa moralidade que Jesus me ensina e me perco. Por quê? Junto dessa necessidade exacerbada pelo dinheiro, eu encontro quem? A ganância, a avareza, porque se eu tenho, eu não quero compartilhar, é tudo meu. E eu quero mais, porque se eu tenho 10, eu quero 20, se eu tenho 20, eu quero 40. E aí vem os ensinos. Não é errado se você tem mais que o outro. O Evangelho não vem punir isso. Mas, como eu disse e repito, se o ensino de Jesus é sobre a moralidade, ele vai falar do quê? Da minha conduta. Ele não vai falar especificamente do dinheiro. Ele vai falar o que eu faço se eu tenho condição melhor. Se eu tenho uma condição financeira, e aí sim, se eu tenho um pouco mais, digamos, livremente, dinheiro, o que eu faço com ele? O Evangelho fala também que uma das maiores provas é aquele que detém dinheiro. Por quê? Porque vai ser testado nessa situação. O que você faz com aquele dinheiro? Se você usa simplesmente para o seu egoísmo ou se você compartilha com aqueles que precisam. Note que isso não quer dizer que se tenho condições financeiras maiores, não devo abrir mão de tudo. Não é isso que ele vem fazer. Mas é o entendimento do compartilhamento, é a compreensão de ajudar aquele que necessita. É ajudar alguma instituição, os que têm fome. Enfim, eu não preciso taxar aqui, deixar elencado o que é para fazer com o dinheiro. Nós sabemos. Por quê? O que é empatia que a gente já aprendeu com o Evangelho? O que dói em mim, dói em você. Então, se eu sinto fome, o meu semelhante também sente fome. Se eu tenho condição de dar um trocado para que se alimente, que eu faça. Se eu tenho condição de ajudar aquela instituição para que distribua alimentos a famílias carentes, que assim eu faça. Então, repito, o Evangelho não vem condenar o rico. Ah, porque você é rico, porque você detém dinheiro, então você não entrará no reino dos céus. O que deixará de fazer com que a pessoa entre ou não no reino dos céus, assim podemos dizer, se vislumbre esse paraíso, digamos assim, que nós já entendemos através do Espiritismo que o paraíso a gente pode criar aqui mesmo. É tudo como nós vivemos aqui, da mesma forma que vamos viver quando deixarmos a matéria. Então, ou seja, o que vai fazer de mim essa minha moralidade? É o que eu faço desse instrumento chamado dinheiro, como eu me comporto perante ele. Se eu me torno avarento, se eu me torno egoísta, se eu me torno prepotente, arrogante, para pisar e humilhar as pessoas, porque eu me acho no direito porque eu tenho dinheiro. Lembremos a frase do Divaldo Franco: o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Então é aí a exata questão do dinheiro. Por isso vem o Evangelho nos ensinar que eu não posso servir a Deus, porque se eu tenho esse comportamento acerca do dinheiro, se eu tenho esse egoísmo exacerbado, se eu tenho essa avareza exacerbada, eu não posso compartilhar do entendimento divino, porque eu estou indo contra o que Jesus me ensinou, eu estou indo contra a lei do amor divino. Essa é a chave geral, essa é a grande questão. Eu tenho que entender sobre o meu comportamento e fazer disso a mudança. É aí que, como a gente diz, que entra a maior dificuldade. Mas dificuldade, basta dar o primeiro passo, basta eu querer.
Da mesma forma que para eu querer buscar mais dinheiro, eu tenho anseio, eu tenho ambição e assim eu faço. Busco um cargo melhor, busco uma condição melhor, uma venda melhor, para ter um recurso a mais. Mas por que também não trabalhar isso do lado espiritual? Para que não me esforçar, como ele diz e faz a comparação, de moenda? Moenda no sentido de esforço, no sentido de moer aqueles vícios antigos que eu carrego, no sentido de moer essa avareza, moer esse egoísmo e trabalhar por algo que seja mais justo, por algo que seja mais moral. E repito, não quer dizer eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Não, porque senão você vai se deixar de ser um que pode ajudar para ser um necessitado. E essa não é a lição que Deus deixou para nós, mas sim de ajudar ao próximo da forma que você puder. Tem aquela frasezinha que nos ajuda a interpretar nesse momento. Ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa doar, da mesma forma que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. A gente já viu isso em lições passadas. E olha como ela cabe aqui também. Por quê? Porque tudo está ligado à nossa moralidade, tudo está ligado à minha conduta. Por isso, o Espiritismo vem nos ensinar sobre essa reforma íntima, sobre essas mudanças que nós temos que fazer, sobre parar de interpretar o texto friamente. Ah, Deus pune os ricos. Não, Deus pune... Corrijo-me, Deus não pune. Nós mesmos adotamos, se nós adotamos meios pelos quais nós mesmos nos punimos. Por quê? A minha conduta está errada. Eu quero caminhar pela mesma trilha, chegando em lugar diferente. Não adianta, eu tenho que mudar o caminho. Eu tenho que mudar a visão, eu tenho que perceber. Porque, como eu disse, o que dói em mim, dói em você. Então, a moenda do esforço, dessa reforma, dessa mudança, de enxergar o que Jesus quer dizer, dos seus ensinos e eu aplicar no meu dia a dia é que vai fazer a diferença. E isso só depende de mim. Faz a sua reflexão acerca desse texto, leia o Evangelho, eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.